Essa é mais uma aula do módulo Abordagem Entidade de Relacionamento da disciplina de Banco de Dados. Aqui nós vamos ver o conceito de atributo, cardinalidade de atributo, atributo de relacionamento, identificador de entidades, identificador composto, identificadores candidatos, relacionamento, identificador de relacionamento e, por fim, dicionário de dados. Apesar de parecer muita coisa, na realidade esses conceitos são pequenos e creio que essa aula não será tão longa. O atributo é o dado ou informação que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Então, para exemplificar, aqui nós temos aqui esses três atributos da entidade projeto que definem as informações de nome, código e tipo desse projeto que vão ser atribuídas aos vários projetos cadastrados nessa entidade projeto. Um conceito importante a respeito de atributos é a cardinalidade de um atributo, que é o que define quantos valores de um atributo podem estar associados a uma ocorrência da entidade a qual esse atributo pertence. A representação da cardinalidade de atributos é semelhante, é derivada da representação da cardinalidade de entidades em relacionamentos que nós vimos em aulas passadas. Então, para explicar melhor esse conceito, nós temos aqui essa entidade cliente, que armazena clientes de uma empresa, por exemplo, e aqui estão os atributos desse cliente, os valores, as informações que nós queremos guardar a respeito desse cliente, que são o CPF, o nome e o telefone do cliente. E aqui nós temos a cardinalidade desse atributo, que indica que esse atributo é multivalorado, que aqui nós vamos poder guardar, por exemplo, vários números de telefone de um cliente. E, além disso, nós vemos aqui, entre parênteses, que tem separado por vírgulas, dois números que indicam a cardinalidade mínima e máxima desse atributo. Então, aqui eu tenho, essa cardinalidade está informando que o atributo telefone pode ter, no mínimo, 0 telefones ou N, ou vários telefones cadastrados nesse atributo. Se a cardinalidade de um atributo for definida como 1 em 1, ela pode ser omitida do diagrama. Isso porque, se nós estamos colocando a cardinalidade como 1 em 1, nós vamos ter no mínimo um telefone e no máximo um telefone. Que seria apenas uma informação guardada em cada atributo, que é o que já acontece aqui. Então aqui nós vamos ter só um número de CPF e só o nome do cliente. Por isso que não foi especificada a cardinalidade de atributo, porque aqui nós vamos ter apenas um valor, diferentemente dessa cardinalidade aqui, onde foi especificada que nós podemos ter vários valores, informando que esse atributo é multivalorado. Além de poder pertencer a entidades, os atributos também podem pertencer a relacionamentos. Para mostrar isso, eu vou mostrar esse exemplo aqui, que é uma modelagem que representa engenheiros que atuam, que trabalham em projetos. E nós temos que o engenheiro pode trabalhar em vários projetos e um projeto pode ter vários engenheiros trabalhando nesse projeto. E aqui na entidade de engenheiro nós temos os atributos nome, código, que vão ser as informações cadastradas em cada engenheiro informado aqui na entidade. E aqui na entidade projeto, cada projeto vai ter as informações gravadas, cadastradas de código e título. E aqui no relacionamento atuação entre projeto e engenheiro, nós vamos ter o atributo função nesse relacionamento. Do jeito que nós estamos falando aqui, que o engenheiro vai ter uma função em projeto, a impressão é que essa função aqui, que esse atributo função deveria pertencer à entidade engenheiro, já que é a função do engenheiro, né? Mas se nós formos analisar com mais calma, nós podemos perceber que o engenheiro vai ter funções diferentes dependendo do projeto que ele for trabalhar. Ele pode ter para cada projeto que ele for atuar uma função diferente. Então não ficaria muito bom, não ficaria adequado guardar a função aqui em engenheiro, porque na melhor das hipóteses
essa função seria um valor multivalorado, mas mesmo ele sendo um valor multivalorado aqui dentro da entidade de engenheiro, fica difícil relacionar essa função do engenheiro com um determinado projeto. E de forma semelhante, se nós pensarmos então que talvez a função estaria aqui dentro do projeto, a gente também teria que cada projeto poderia ter vários engenheiros trabalhando nele e cada engenheiro com uma função diferente. Então, de forma semelhante ao que foi explicado aqui, engenheiro, o atributo função não caberia, não ficaria adequado aqui dentro de projeto. Então, a melhor maneira, o melhor lugar de cadastrar esse atributo função, essa informação da função do engenheiro em um projeto, seria aqui no relacionamento dele com o projeto, pois o relacionamento informa a função que o engenheiro vai ter em determinado projeto. Através do relacionamento entre engenheiro e projeto é que vai surgir, é que vai ser criada a função que o engenheiro vai ter em um determinado projeto. Para ficar ainda mais claro o conceito de atributo em relacionamentos, vamos considerar esse outro exemplo de financeira que faz financiamentos em vendas. E para nós entendermos melhor essa modelagem, vamos ver primeiro qual foi o mini-mundo de onde ela surgiu. Então, esse diagrama aqui, ele modela as vendas em uma organização comercial em que podem ser feitas vendas à vista ou vendas a prazo. E cada venda a prazo é feita através de um financiamento, através de uma financeira. E esses financiamentos, cada financiamento desse vai ter os atributos de um número de parcelas da venda a prazo e a taxa de juros que foi embutida nessas parcelas. Se nós observarmos melhor, esses dois atributos aqui do relacionamento só vão existir quando houver um financiamento para essa venda. Ou seja, o financiamento só existirá quando houver uma compra a prazo. Se for uma compra à vista, não vai haver o relacionamento de financiamento entre financeiro e venda e, consequentemente, esses atributos do relacionamento não vão existir. Agora vamos ver o conceito de identificador de entidades. O conjunto de atributos cujos valores distinguem uma ocorrência da entidade das demais é chamada de identificador de entidades. Assim, com um identificador de entidades, uma ocorrência pode ser identificada, selecionada entre as várias outras ocorrências dentro de uma entidade. Para mostrar melhor, para exemplificar esse conceito, nós vamos tomar como exemplo essa entidade pessoa, que vai possuir várias pessoas que vão ser cadastradas no sistema. E para cada pessoa dessa, para cada ocorrência de pessoa, nós vamos ter as informações de CPF, nome e endereço dessa pessoa. E dá para observar aqui que nesse identificador pintado, nós teríamos o identificador da ocorrência, o identificador da entidade do nosso sistema. E, obviamente, nós sabemos que cada CPF é único, cada pessoa possui um valor de CPF único. Por esse motivo, esse atributo pode servir como identificador para que nós possamos selecionar uma determinada pessoa, uma determinada ocorrência, um determinado objeto, dentre os vários cadastrados aqui na entidade pessoa. Além do conceito de identificador simples, que foi visto no slide anterior, nós também temos o conceito de identificador composto, que seria o identificador formado por mais de um atributo, como mostrado aqui nessa entidade prateleira, que possui dois atributos como composto. Essa prateleira aqui seria, por exemplo, prateleiras de um comércio, identificadas por esses dois atributos. Para entender melhor o contexto de onde essa entidade foi retirada, vamos ver o minimundo a qual ela pertence. Então, aqui nós temos que nós devemos considerar um almoxarifado de uma empresa de ferragens organizado como segue.
Os produtos ficam armazenados em prateleiras. Estas prateleiras encontram-se em armários organizados em corredores. Os corredores são numerados sequencialmente a partir do número 1 e as prateleiras também são numeradas sequencialmente a partir do número 1 dentro de um corredor. Então, dá para perceber que, tendo apenas o número da prateleira como identificador, não vai funcionar, pois nós temos números de prateleiras repetidos iguais em corredores diferentes. Então, além do número da prateleira, para identificar uma determinada prateleira entre as outras, é necessário também o número do corredor, formando assim um identificador composto, que vai ser formado pelo par número da prateleira e número do corredor. Assim, com esse par, número da prateleira e número do corredor, nós vamos poder identificar uma determinada prateleira entre as várias que vão estar cadastradas aqui. O conceito de identificador só por si já dá para nós percebermos que cada identificador vai ser um atributo de valor único, não vão haver no identificador valores iguais, mas no identificador composto podem haver atributos de valores iguais, como por exemplo o número da prateleira, que foi o que já foi informado aqui no exemplo, né? Nós podemos ter números de prateleiras iguais em atributos diferentes, dependendo do corredor onde ela vai estar cadastrada. Mas o que não pode acontecer no atributo, no identificador composto, é esse par, número do corredor e número da prateleira, se repetir. Então podemos ter valores dos atributos repetidos no identificador composto, mas não do par em si, que é o valor que vai servir para identificar uma determinada prateleira como única no sistema. Então, como visto nos slides anteriores, às vezes identificar um atributo como identificador de entidade não é uma tarefa fácil. E ainda fica mais difícil, às vezes, quando nós temos várias opções, que é o caso dos identificadores candidatos, que é o conjunto de atributos de uma entidade que pode identificar cada uma das ocorrências da entidade como única. Então, nesse exemplo aqui, nós temos esses vários atributos aqui da entidade empregado, que são empregados cadastrados de uma empresa. Nós podemos perceber que esses dois atributos aqui são identificadores candidatos, pois eles servem para identificar um empregado como único. Então, nós poderíamos identificar um empregado com o seu CPF ou com o número de matrícula do empregado dentro da empresa, ou um código do empregado dentro da empresa, que é o que às vezes acontece comumente nesses sistemas. Mas, como esses dois atributos aqui, por si só, podem ser utilizados como únicos, apenas um deles pode ser utilizado como identificador candidato. Não, por favor, não confundam os identificadores candidatos com o identificador composto. Os identificadores candidatos são elementos que, por si só, podem servir como identificadores. Já o identificador composto é um identificador que necessita de de um atributo para ser identificado como único na entidade. Às vezes, para identificar as ocorrências de uma classe, além dos atributos da própria classe, podem ser utilizados os relacionamentos dessa classe com outras classes, que é o conceito de relacionamento identificador. Então, aqui nesse exemplo de empregados que possuem dependentes em uma empresa, nós podemos ver aqui que na entidade dependente, nós temos esse traço mais grosso do lado do relacionamento do dependente, que é o que nós chamamos de relacionamento identificador, que vai servir para identificar as ocorrências de dependente juntamente com esse outro atributo aqui que foi dado como identificador. Então, esse par, relacionamento e número de sequência vai ser usado como o identificador único de cada dependente na classe dependente. Para poder entender melhor esse conceito, que a princípio parece um pouco complexo,
Vamos analisar melhor esse diagrama. Então, aqui, nós sabemos que nós temos os empregados de uma organização, de uma empresa, que estão relacionados com os seus dependentes, que podem ser marido, esposa, pais ou filhos. E cada dependente desse vai estar relacionado exatamente apenas com um empregado. Não podem existir dependentes com mais de um empregado. Então, aqui foi utilizado um número de sequência para identificar os dependentes. Então, cada empregado vai ter o dependente 1, 2, 3, 4, 5, etc. E, obviamente, os dependentes de empregados diferentes vão poder ter números de sequência iguais. E para poder identificar cada empregado desse como único, além do número de sequência, nós vamos utilizar o relacionamento com o seu empregado da empresa, né? Com o empregado a qual está sendo dependente. Então, esse par de relacionamento entre o empregado, que é único, com o número de sequência, vai formar um atributo composto, fazendo com que essa entidade, os elementos dessa entidade possam ser identificados. Nós dizemos que essa entidade aqui é fraca, pois cada elemento da entidade só vai poder existir se houver esse relacionamento com o empregado. Não vão poder existir dependentes sem um empregado cadastrado. O termo entidade fraca é bastante sugestivo, porque é fácil perceber que ele foi utilizado pelo fato das ocorrências da entidade fraca só existirem se relacionadas com as ocorrências da outra entidade, que seria a entidade forte. Contudo, dependendo do contexto do sistema, esse termo acaba não sendo bastante apropriado para algumas entidades. Por exemplo, aqui nesse diagrama, que seria parte de um outro diagrama maior, nós temos essas entidades grupo, empresa e filial, que estão inseridas nesse mini-mundo, que seria o de uma organização que é dividida em grupos, que possuem empresas e em que cada empresa possui outras empresas que são suas filiais. Ou seja, essas empresas são divididas em filiais, né? E, analisando melhor esse sistema, nós podemos observar que as ocorrências do grupo vão possuir um código como um atributo identificador e as ocorrências de empresa vão ser identificadas com um número da empresa, um número sequencial, por exemplo, e, além disso, com o relacionamento identificador dessa empresa com o grupo. Assim, pelo que foi visto anteriormente, essa entidade empresa poderia ser classificada como uma entidade fraca. Além disso, de forma semelhante, a filial também possui um número de filial, que serve como um atributo identificador, juntamente com o relacionamento identificador dela com a empresa. Então, nesse contexto aqui, no que foi explicado anteriormente, nós vemos que empresa e filial seriam classificadas como entidades fracas, mas se nós formos pensar em um sistema maior, em que essas duas entidades classificadas como entidades fracas teriam bastante relacionamento com outros elementos da empresa. Elas seriam entidades-chave para o sistema. Então, nesse caso, chamar essas duas entidades de entidades fracas não seria muito apropriado para um contexto desse sistema. Nós já sabemos que um relacionamento pode possuir atributos. Contudo, existem casos onde diversas ocorrências de um relacionamento ocorrem entre as mesmas ocorrências de entidades. E, em alguns momentos, é necessário distinguir as ocorrências desses relacionamentos repetidos entre as entidades. Para ver isso melhor, vamos tomar como esse exemplo aqui de médicos que fazem consultas em pacientes. E aqui no relacionamento consulta, nós temos um atributo identificador nesse relacionamento. Nós sabemos que um mesmo médico, um determinado médico, pode fazer várias consultas em um mesmo paciente, que é o que é mais comum, né? A pessoa ter um médico em que ela sempre se consulta.
Contudo, para identificar uma determinada consulta entre esse médico e o paciente, entre as várias consultas que foram feitas, nós podemos utilizar um atributo identificador. Nesse caso, foi escolhido a data e a hora em que esse médico e o paciente tiveram a consulta. Assim, cada um desses relacionamentos entre o médico e o paciente pode ser identificado como único. Agora vamos ver o conceito de dicionário de dados, que é uma lista organizada de todos os elementos de dados pertencentes ao sistema. Às vezes é um pouco difícil de escrever, de desenhar, melhor dizendo, todos os atributos de entidade, acaba ficando um pouco apertado. E levando em consideração que algumas entidades podem ter dezenas ou centenas de atributos, a representação gráfica dessa entidade, juntamente com seus atributos, com todos os seus atributos, acaba sendo difícil. Então, às vezes, seria melhor não especificar todos os atributos de uma entidade no diagrama de entidade de relacionamento. Talvez nós poderíamos especificar apenas os principais e usar o dicionário de dados para especificar todos os atributos. Seria uma lista organizada com todas as informações dos atributos da entidade. Então aqui nós temos o campo da entidade, o nome da entidade, ou do atributo da entidade, por exemplo, o campo ou o nome dos atributos da entidade, uma sucinta descrição desses atributos. Isso aqui acaba sendo opcional, você pode descrever apenas os atributos mais complexos e o tipo desse atributo, o tipo de dado que vai ser armazenado. Aqui vão ser armazenados apenas valores caracteres e aqui no final o tipo data, né? Dá para observar que aqui nesse atributo aqui, que me parece especial, é um PK e ele é sublinhado, porque aqui é uma chave primária, que seria o atributo identificador ou um primary key, né, vindo do inglês. E esse dicionário de dados deve ser feito para todas as entidades e feito em um documento separado do diagrama entidade-relacionamento. Assim, nós poderemos ter uma descrição mais sucinta de todos os atributos de todas as entidades, sem dificultar a visualização do modelo entidade-relacionamento.